Olá pessoal, me chamo Aroni Beckman, professor de matemática. Vamos aqui mais uma aula de matemática no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo. E hoje a gente vai, na verdade, dar continuidade ao estudo das funções, né? Lembrando, nas aulas anteriores a gente deu uma noção geral do que é uma função, né? Vimos definição de função, vimos os elementos que formam uma função, diferenciamos de função de relação, falamos de característica de função, função crescente, decrescente, injetora, objetora, que a gente deu um apanhado geral sobre o conceito função. Tá? Lembrando sempre que função é uma relação entre duas grandezas. O que a gente vai ver daqui para frente, pessoal, é os tipos específicos de função. Tá? Existem alguns tipos de função que a gente vai estudar especificamente. Tá? Dentre esses tipos de função, nós temos a função do primeiro grau. Tá? Pessoal, mas o que diferencia uma função de outra? Por que existem vários tipos de função? Olha, gente, existem vários tipos de função porque existem vários tipos de problemas. Tá? Lembrando, função é uma relação entre grandezas. Então, dependendo como essas grandezas se relacionam, você pode expressar a relação por um polinômio do primeiro grau. Você pode representar essa relação por um polinômio do segundo grau. Você pode representar essa relação por um elemento que tem um expoente ou um logaritmo, que a gente vai estudar posteriormente. Então, existem vários tipos de problema que envolvem grandezas, relações entre grandezas. E cada uma existe um tipo de função específica. Tá? Então, a gente vai estudar alguns tipos, começando pela função polinomial do primeiro grau. Tá? Hoje a gente vai ver definição de função polinomial do primeiro grau. Vamos ver gráfico, como é que se comporta o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. Começar o estudo desse tipo de função. Olha, para a gente começar, eu coloquei uma pequena situação bastante simples. Tá? Vamos supor que um técnico de informática ele cobra R$ 40 o valor da visita, né, visita técnica, para fazer um trabalho na sua casa, e ele cobra por hora R$ 10. Tá? Você percebe claramente que nessa situação existem duas grandezas que se relacionam. Né? Você tem uma grandeza que eu vou chamar de Y, que representa o valor cobrado pelo técnico informático, o valor dele em reais. Certo? O valor que ele cobra, ele está dependendo de quê? Olha, a gente percebe que depende da quantidade de horas. Porque é R$ 10 cada hora que ele faz o trabalho, fora os R$ 40 que é fixo. Então você tem uma outra variável aqui que é x, que representa, no caso, a quantidade de horas que ele vai precisar, né, o tempo, para fazer um determinado serviço. Aí eu pergunto para vocês, será que eu não consigo montar uma expressão matemática que relacione essas duas grandezas? Será que eu não consigo representar essa situação por uma equação matemática? Olha, perceba que isso é possível sim. Então eu posso dizer que isso aqui, ó, esse valor y que ele cobra vai ser R$ 10 por hora, ou seja, 10 multiplicado por x, que é a quantidade de horas. Mas não é só isso, né? Ele cobra mais do que isso, ele cobra mais R$ 40, que é a hora técnica, né? A visita que ele faz. Então, y vai ser igual a 10x mais 40. Então, perceba que eu consegui montar uma expressão que relacionasse essas duas grandezas. Ah, professor, o que isso tem a ver com função do primeiro grau? O que tem a ver com quem está estudando? Tem tudo a ver, pessoal, porque essa expressão aqui, ó, ela é um exemplo de uma função do primeiro grau. Perceba que esse polinômio aqui que forma a expressão é um polinômio do primeiro grau, porque o x está elevado a 1. Então, o que nós temos aqui é o exemplo de uma função polinomial do primeiro grau, que a gente pode escrever o y, né? Mas a gente pode escrever essa expressão assim também. Ó. O y a gente pode botar f de x, né? Que é uma variável que está em função de x. F de x igual a 10x mais 40. Na função a gente usa essas duas, pode usar essas duas notações. Tá? Então, uma função do primeiro grau é toda função cuja lei de associação, cuja lei que associa os valores da grandeza, é uma função dessa natureza aqui, formada por um polinômio do primeiro grau. Ok? Então, vamos dar definição matemática do que é uma função do primeiro grau. Então, dizemos que é toda função
toda função f de R em R, só que esse R em R são os dois conjuntos, né, pessoal? Conjunto dos valores de x e o conjunto dos valores de y, que no caso é o conjunto dos reais. Definida pela lei, f de x, pela lei, f de x igual a ax mais b. Essa aqui é a forma geral de representação de uma função do primeiro grau. Sendo que esse a e esse b pertencente aos reais, esse a e esse b são valores chamados de coeficientes, né? Depois a gente vai falar desse a e desse b, são valores importantes, com uma ressalva que esse a tem que ser diferente de zero, esse a não pode ser zero. Ah, professor, por que esse a não pode ser zero? Esse é um número real. A gente vai botar exemplos que a gente vai destacar que é um valor de a. Por que ele não pode ser zero? Porque zero multiplicado por x dá zero. Se não tiver o x, o polinômio não é do primeiro grau, vira uma função constante. Tá? Então, a ressalva que faço é que esse a ele não pode ser zero. Então, uma função do primeiro grau é toda função que apresenta essa estrutura algébrica aqui, pessoal. F de x ou y igual a x mais b. Coloquei aqui alguns exemplos para a gente verificar e reconhecer, né? Porque é importante também a gente olhar a expressão, reconhecer, olha, isso aqui é uma função do primeiro grau. Tá? A gente tem, o primeiro passo é esse, né? Então, nós colocamos alguns exemplos aqui de funções do primeiro grau. Todas elas são, com exceção dessa aqui, que é uma função constante. Mas vamos falar um pouquinho dela depois. Olha, y igual a 4x menos 5. Tá? Ela é uma função do primeiro grau. Quem é meu coeficiente a? O coeficiente a é aquele que está do lado do x. No caso aqui é o 4, né? A gente vai chamar de coeficiente a, vamos falar desse cara depois, né? Ele é chamado de taxa de variação, um valor bastante importante. E esse b, que é o termo independente, né? Que está solto, está só. Tá? Ele também recebe o nome de coeficiente linear, mas vamos tratar desses dois elementos numa aula separada. Tá? Então, olha só, isso aqui é uma função do primeiro grau. Okay? Aqui, f de x igual a 3 menos 2x. Quem é o a? Olha, aqui eu botei numa ordem diferente, né? PC, botei 3 menos 2x, mais o a é quem acompanha x. Tá? Quem é que está acompanhando x aqui? O menos 2. Ó. Então, a igual a menos 2. E o meu b aqui é igual a 3. Ok? Coeficiente a e o coeficiente b. Okay? No exemplo 3, g de x igual a 1 meio de x mais 1 terço. Então, nesse caso aqui, o meu a vai ser igual a 1 meio. E o meu b vai ser igual a 1 terço. Ok? Coeficiente a e o coeficiente b. Professor, esse exemplo 4 aí, o a é 2. Mas eu não estou vendo o b. O b existe? Existe, só que ele é zero. Tá? Ele é zero. Nesse caso aqui, essa função recebe um nome especial quando o b é igual a zero. Essa função recebe o nome de função linear. Tá? A função linear é uma função do primeiro grau quando b é zero. Certo? Recebe o nome de função linear. E aqui eu tenho também uma função linear, só que ela é mais especial ainda. O a aqui é 1 e o b é 0. Essa função especificamente, só ela recebe o nome de função identidade. Uma função identidade. Ela é uma linear quando a for igual a 1. Pessoal, e tem também uma função constante. A função constante ela tem só b. Ela de fato não é uma função do primeiro grau, mas ela está dentro do conjunto da função afim, certo? Que fala de função polinomial, fala de função linear, tá? Nesse tipo de função aqui, o a é zero. Perceba que na definição, a função polinomial não pode, o a não pode ser zero, né? Tá bem aqui, ó, o a é diferente de zero, porque esse polinômio não é do primeiro grau. Essa função recebe o nome de função constante. Ok? Então, algumas curiosidades, isso aqui não é tão importante assim. Ok? Então, a gente já sabe o que é uma função do primeiro grau, já sabemos reconhecer. Tá? Uma das coisas que a gente vai fazer agora é representar graficamente.
Veja que nós já falamos isso em aulas anteriores, que uma função ela pode ser representada por um gráfico. Tá? Assistam a aula de gráfico de função. E cada tipo de função que a gente for estudar aqui tem um gráfico específico para ele. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, vou botar esses dois exemplos para a gente ver aqui. Ó. Eu botei a função y igual a x menos 3, né? Vou formar aqueles pares ordenados, a gente já viu isso, né? Cada par ordenado é um pontinho no plano cartesiano, e a junção todos esses pontos vão formar o gráfico da minha função. Olha só, x igual a menos 1. Se eu substituir o x por menos 1, quanto é que vai dar o y? Vai ficar menos 1 menos 3, que aqui vai dar menos 4, não é isso? Menos 4, aí vai formar o par menos 1 e menos 4. Beleza. Se o x for 0, o y vai ser 0 menos 3. Então, se o x for 0, o y é menos 3. Vai formar o par ordenado 0 e menos 3. Beleza. Se o x for 3, vai ficar 3 menos 3, que é 0. Formou o par ordenado 3 e 0. E por último aqui, se o x for 4, né? Aí você substitui aqui 4 menos 3 dá 1. Aí formou o par ordenado 4 e 1. Beleza. Peguei esses 4 pontos aqui. Poderia encontrar muito mais. E aí nós vamos localizar esses pontos aí no plano cartesiano, né? Que é esse plano aqui que a gente usa para representar o gráfico. Então nós temos aqui o menos 1 com menos 4. Localizei o ponto aqui. Depois eu tenho o ponto 0 e menos 3. Está aqui. Depois 3 e 0, né? X é 3 e y é 0. O ponto em cima do eixo X. E por último aqui, o ponto 1 e 4. Localizamos aqui, ó. Certo? E o que a gente faz agora, pessoal? A gente vai ligar esses pontos, né? E nós vamos encontrar aqui, ó, se nós tivéssemos feito o plano cartesiano certinho, com calma, medido, a gente não mediu certinho, mas você percebe que ele vai estar aqui alinhado, né? Você liga os pontos, deu uma reta. Ah, professor, essa equação do primeiro grau é sempre uma reta? Sim. Tá? O gráfico de uma função do segundo grau, ela sempre vai ser uma reta. Tá? Perceba que essa é uma reta aqui com declividade para direita, certo? Tudo bem, pessoal. Beleza, fizemos esse exemplo, representei o gráfico de uma função, é uma reta aí. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Eu coloquei a função y igual a menos x mais 3. Tá? Vamos encontrar alguns pares ordenados. Vamos fazer a mesma coisa desse exemplo 1. Tá? Então, se o x for menos 1, se for 1, vai ficar menos 1 mais 3, que dá 2. Forma o par ordenado 1 e 2. Beleza. Se o x for 0, vai ficar menos o 0 dá 0, 0 mais 3 dá 3. Formou o par ordenado 0 e 3. Certo? Tranquilo. Se o x for 3, vai ficar menos o mais 3, né? Vai ficar menos 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Aí eu formei o par ordenado 3 e 0. Ok? E por último aí eu coloquei o 4, né? Então, y vai ser igual a menos 4 mais 3. Menos o mais 4, menos com mais dá menos, né? Fica menos 4 mais 3 dá menos 1. Aí eu vou formar o par ordenado 4 e menos 1. Beleza, coloquei aqui alguns pontos. Se eu quisesse colocar outros pontos, a gente colocaria. Não tem problema, se eu encontrar vários. E a gente vai agora fazer o quê? A gente vai localizar esses pontos aí no nosso plano cartesiano, né? Que é um instrumento que a gente usa para representar o gráfico das nossas funções. O plano cartesiano é um instrumento que a matemática usa bastante. Tá? No estudo da função, a gente usa para representar gráfico da função. Beleza? Então, vamos localizar esses pontos aqui no plano cartesiano. 1 e 2. Ah, professor, eu poderia botar 2 e 1. Lembrando que o par é ordenado, né?
Se o par ordenado, o primeiro valor sempre é do eixo x e o segundo do eixo y. Tá? Então não pode ser 1 e 2, é 2 e 1. Então vamos localizar aqui 1 e 2. Então localizei aqui o ponto 1 e 2. Beleza. Vamos localizar o ponto 0 e 3. X é 0 e o y é 3. Se o x é 0, o ponto vai para cima do eixo y. Tá? Depois eu tenho o ponto 3 e 0. Aqui é eixo x e aqui é eixo y. Certo? Aqui o x é 3 e o y é 0. Aí o ponto vai para cima do eixo x aqui no 3. E por último aqui nós temos o ponto 4 e menos 1. Aqui o 4 e o menos 1. Certo? E vamos agora ligar esses nossos pontos aí para formar o gráfico da minha função do primeiro grau. Certo? Olha só, turminha. Veja que os pontos estão alinhados. Professor, se eu fizer isso aí, eu encontrar os pontos não alinhados, o que eu faço? Aí você vai ter que ver onde você errou, né? Apagar e fazer de novo, porque se você for fazer, se eu for encontrar 30 pontos, os 30 alinhados. Então a gente tem que prestar atenção. Professor, mas olha que interessante, deu uma reta também, mas essa reta está diferente dessa, né? Essa aqui está com uma declividade para a direita, aqui está uma declividade para a esquerda. Por que aconteceu isso? Aconteceu porque essa função aqui é crescente e essa função aqui é decrescente. Tá? Veja que nessa função, a partir do momento que eu aumento os valores de x, o y aumenta também. Só que aqui não. Aqui você aumenta os valores de x e o y vai diminuindo. E outra curiosidade. Perceba, quem é o valor de a bem aqui dessa função? Ó, o meu a dessa função é 1. Ele está aqui do lado do x, né? E 1 é um número positivo, ele é maior do que 0. Já nessa outra função aqui, o meu a é menos 1. E o menos 1 é um número negativo. Ah, professor, quer dizer que toda vez que esse a for positivo, a minha função vai ser assim crescente, e toda vez que o a for negativo, a minha função é decrescente, é isso? É exatamente isso. Tá? Tem como você saber se a função é crescente ou decrescente só olhando para o valor de a. Tá? Se o a for maior do que 0, a minha função é crescente, o gráfico vai ter uma declividade para a direita. Se o meu a for negativo, a minha função é decrescente e a minha declividade é para a esquerda. Tá? Então dá para você identificar, e às vezes a gente mata questões do Enem só sabendo disso. Tá? Nos problemas você vai ver. Então uma observação, se você tiver uma função f de x igual a x mais b, né? Que a gente viu? Se esse a for maior do que 0, né? Se esse a for positivo, isso significa que minha função é uma função crescente. Crescente. Minha reta tem a declividade para a direita, que foi o primeiro exemplo que nós fizemos, ó. Certo? Agora, se o meu a for negativo, o valor do meu coeficiente a for negativo, o a for menor do que 0, aí você tem uma função de que tipo? Decrescente. Função decrescente. A função decrescente, o que acontece com o gráfico? Tem a declividade para a esquerda. Declividade para a esquerda. Lembrando que nós já falamos aqui de função crescente, conceito de função crescente e função decrescente. Turma, essa aqui é o apanhado geral sobre esse tipo de função do primeiro grau. Mas a gente não vai parar aqui. A gente vai falar dos coeficientes, do A e B, vamos falar de taxa de variação, a gente vai resolver problemas com função do primeiro grau. Tá? A gente não termina a aula de função do primeiro grau, não. Aqui é a aula inicial, só para a gente reconhecer, ver o gráfico, ver essa questão de ser crescente ou decrescente, mas nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouco esse estudo. Tá? Espero que tenha ajudado. Já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.